Olá pessoal, estamos aqui na terceira parte dos esclarecimentos sobre homeopatia. É importante lembrar que essas perguntas foram realizadas pelos alunos da Faculdade de Medicina da UFMT, que no sétimo semestre participam do módulo de homeopatia, fundamentos teóricos e práticos. E claro que surgem muitas dúvidas. E é natural que essas dúvidas sejam esclarecidas. Nós vamos fazer uma atividade de avaliação prática com base nesse conteúdo. Por isso é legal você que participou, escrevendo, fazendo a pergunta, acompanhe também as demais perguntas aí dos outros colegas. Bom, nós temos aí uma pergunta do Gabriel. Mediante uma falha terapêutica, patogenesia, qual a principal conduta a ser realizada para a diminuição dos efeitos? Então é assim, quando nós temos durante o tratamento homeopático uma hipersensibilidade ou algum caso em que o paciente tenha uma resposta exacerbada com agravação, ou quando ocorra o surgimento de novos sintomas, nós antidotamos o efeito do medicamento homeopático. Como? Com um medicamento similar, parecido com aquele, complementar, ou com o próprio medicamento numa dinamização diferente. Essa é a técnica para a gente antidotar. Uma outra pergunta aqui do Gabriel, continua aqui. A homeopatia é uma ciência de mais de 200 anos. Os medicamentos seguem os mesmos processos de fabricação e a repertorização também é a mesma? Não. Os medicamentos sim, os medicamentos seguem o mesmo padrão de elaboração. Mas existem outras substâncias que nós podemos experimentar. Algumas substâncias químicas que na época não se tinha conhecimento, por exemplo. Nós podemos experimentar medicamentos alopáticos com os efeitos do medicamento alopático com o medicamento homeopático. Mas a técnica de preparo e os medicamentos clássicos que a gente usa são os mesmos de há 200 anos atrás. A repertorização ela muda um pouco, porque os conceitos e a abordagem elas são diferentes. Inclusive, saiu um novo livro do Ariovaldo Ribeiro, que ele trabalha com um material que é essa repertorização na língua portuguesa e também em linguagem de computadores, onde ele atualmente está fazendo uma releitura dos sintomas. É bem interessante, olhando também sobre o aspecto das próprias patologias, com indicações terapêuticas. É um livro novo, mas vale a pena a gente conhecer. Saber que o processo é dinâmico e, obviamente, na medida em que a gente vai ressignificando os saberes, a gente vai buscando novos caminhos e oportunizando a terapêutica para pessoas que precisam daquele medicamento. Pode entrar, chegou um cafezinho. Obrigado, querido. Valeu. Coffea cruda. Esse é uma substância, um café. É uma substância que nós, em homeopatia, usamos para tratar a insônia. Ele provoca a insônia, mas diluído e dinamizado, usado em pacientes com insônia, produz um resultado terapêutico bem interessante. Eu sou quase um experimentador desse café. Eu e alguns alunos aí que muitas vezes nos viciamos, né? Mas vamos lá, seguindo aqui. Não sei se eu respondi, Gabriel, mas eu acho que é mais ou menos isso. Cleiciane. Clay, seguinte, você fez a pergunta. Como a homeopatia, enquanto prática terapêutica integrativa, pode melhorar a qualidade de vida do indivíduo em amplo aspecto? Muito, né? A homeopatia, ela tem um potencial terapêutico muito diversificado.
Você pode tratar doença aguda, você pode tratar doença crônica, você pode tratar o indivíduo na sua totalidade. Você pode, sabendo quais são as suscetibilidades, fazer um trabalho de prevenção com homeopatia. E além disso, um aspecto interessante quando nós abordamos o indivíduo na sua totalidade é que a homeopatia, ela pode trabalhar emoções, sentimentos, trabalhar também e ressignificar no sujeito a questão da memória, traumas afetivos, mesmo traumas, consequências de traumas físicos. Então a homeopatia, ela tem a possibilidade de contribuir com a melhoria da qualidade de vida do sujeito, sim. Agora, é uma coisa que depende muito de um tratamento muito bem aplicado, né? A homeopatia não é uma panaceia, não cura tudo, mas ela consegue contribuir muito para que ocorra melhora da qualidade de vida de muitas pessoas, né, que adotam a homeopatia como terapêutica. Vamos lá. Rafaela. Oi, Rafa, tudo bem? Seguinte, levando em conta a singularidade do ser, ao enquadrarmos uma pessoa em determinado medicamento e este mesmo medicamento ser o mesmo utilizado em outras tantas pessoas, não estamos indo contra o princípio de cada indivíduo, que é único? Boa pergunta, Rafa, é bem isso mesmo. Só que cada medicamento, ele tem a capacidade de produzir e curar um conjunto muito grande de sintomas, né? E é claro que cada indivíduo, ele vai ter um mecanismo próprio para a produção. Nossa, a janela ali está nervosa, é o vento aqui. Mas vocês me dão licença um pouquinho? Vou fechar a janela, ou melhor, abrir a janela. Pronto. Faz parte. O nosso Contra-Regras aqui está trabalhando lá na atividade da Faculdade de Medicina. Quarta-feira vai ter uma atividade massa ali no teatro da universidade. Todo mundo convidado. É o seguinte, voltando aqui. Quando nós individualizamos, você tem um medicamento que ele serve para uma gama muito grande de pessoas. Nós enquadramos a pessoa naquele medicamento, só que essa pessoa é única, né? E o medicamento também deve ser um medicamento único, que tem a ver com este quadro. Mas é claro que a gama de sintomas que o medicamento produz geralmente é maior do que os sintomas que o indivíduo produz. Então, um conjunto de uma pessoa polissintomática, se ela tiver, sei lá, 100 sintomas, possivelmente o seu medicamento ele é capaz de produzir um grande número de sintomas quando utilizado durante a experimentação, em um número muito maior de pessoas, um número maior de potencialidades terapêuticas. Então, o estudo da individualização é da pessoa, né? Do mesmo jeito que existem outras Rafaelas, né? Mas o que a gente procura é individualizar aquela pessoa com aquelas características e aquele medicamento que melhor se adapte a ela. Mas a pergunta é boa, capciosa e boa. Então vamos lá. Seguindo aqui, o Caio fez a seguinte pergunta: quais são as correntes utilizadas para a prática da homeopatia? E se existem diferentes metodologias na pesquisa que cada uma aborda? Bom, interessante essa pergunta. Dentro da evolução da homeopatia existem várias correntes terapêuticas. Nós temos a Hahnemanniana, que é a escola mais clássica, cuja doutrina de Hahnemann ela segue de forma bem rigorosa. Utilização, inclusive dentro dessa Hahnemanniana, a gente tem algumas variações, né, de práticas, porque Hahnemann também evoluiu no seu processo de elaboração dos medicamentos. E no final da vida dele, ele usava uma diluição muito grande de medicamentos, né, dos medicamentos, na forma de preparar. Eram as 50 milesimais. E alguns homeopatas, poucos, ainda seguem essa linha hahnemanniana. Outros seguem a escola francesa, que é mais organicista, trabalhando mais órgãos, usando drenadores, que são substâncias que ajudam a
promover uma drenagem ou eliminação de alguns sintomas, como técnica terapêutica, mas trabalham mais a patologia em si. E existe a escola argentina, que é uma escola que prioriza muito aspectos mentais durante a sua terapêutica. Então, existem várias correntes. E existe uma corrente também que está sendo adotada ultimamente na Índia, que busca um medicamento de uma maneira um pouquinho diferente dessa que nós ensinamos durante o nosso curso. Mas vale a pena a gente conhecer. Mas a pesquisa em si, nós temos também várias linhas de pesquisa. Se eu quero comprovar o efeito terapêutico, é uma linha de pesquisa. Se eu quero saber quais são os recursos terapêuticos de um medicamento, tem uma outra linha de pesquisa. Então existem muitas linhas de pesquisa e muitos métodos de abordagem, né? Assim como na medicina, você tem muitos métodos de trabalho. Mas o que se preconiza dentro da filosofia homeopática vitalista é trabalhar sempre de forma mais abrangente, focando preferencialmente uma abordagem ao indivíduo, ao sujeito, à pessoa, e não especificamente à doença. Mas muitas vezes eu posso desenvolver pesquisa para ver o resultado terapêutico da homeopatia em determinada doença, com alguns questionamentos sobre isso. Mas é isso aí, vamos adiante. Logo na sequência nós vamos continuar aí fazendo as perguntas e tentando responder algumas indagações dos alunos da medicina. Um grande abraço, até a próxima.